paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje daremos continuidade na minissérie que está sendo uma bênção para mim e para a sua vida. Estamos crescendo em profundidade com Cristo, isso é muito bom para a nossa vida espiritualmente. A minissérie é Jesus, o encontro especial com os discípulos. Serão 12 episódios, nós já estamos no episódio 6. O episódio vai ser João, o discípulo do amor eterno. O episódio anterior foi o episódio 5, que foi sobre Tomé. Tomé, da incerteza à fé tocante. Então isso tem agregado bastante à nossa vida espiritualmente. Então para você que está me acompanhando, ou que ainda não me acompanhou, já se inscreve aqui. E deixa o like também, porque isso é muito importante para que o YouTube venha atingir mais vidas. E assim mais vidas serão atingidas com a graça de Deus. Vamos ser bem objetivos. João, quem é que foi João? João foi filho de Zebedeu. João, ele é conhecido por ser o João Revelador. Ele é um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus. Além disso, Jesus chamava ele de Boanerges. Juntamente, João, ele tinha um irmão chamado Tiago. Então, João e Tiago eram chamados de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então isso é muito importante. E João é chamado de, além de revelador, é chamado de evangelista. Além de evangelista, também João é ele quem escreve o livro do Apocalipse. Está aí o porquê que ele é chamado de evangelista. Então qual que era a rotina de João? João e Tiago cresceram, aprenderam com seu pai sobre pesca. Então, João e Tiago, a rotina deles era pescar. Eles dividiam a mesma rotina, já que eles eram, obviamente, irmãos. Então, a rotina deles era pescar, eles viviam e comiam de pesca, algo natural. Além disso, eles tinham uma conexão com um grande amigo. Qual é esse amigo? Chamado Pedro, que também era discípulo de Jesus. Ou seja, na caminhada cristã deles, eles já tinham uma caminhada, uma ligação lá atrás. Então Jesus chega e vai transformar tudo. Então Tiago e João eram sócios de Pedro. Então os 3 tinham um grau de amizade muito forte naquela época. E ele foi um dos pilares da igreja de Jerusalém. Por mais que ele era novo, João fez toda a diferença. Porque é ele que depois de Jesus ser ressuscitado, é ele que vai ser usado na onde? É ele que vai ser usado nos dons para curar. Lá em Atos, se você abrir a Bíblia, lá em Atos capítulo 3, versículo 4, vai dizer que havia um paralítico no templo. E junto de João estava Pedro, e os 2 foram usados para curar aquele paralítico. E o outro ponto de João é que ele vai ficar preso na ilha de Patmos. Essa vai ser o marco de João. Todos nós conhecemos João como aquele que escreveu o Apocalipse. Então ele ficou... a ilha de Patmos foi onde que ele escreveu o Apocalipse. Foi um marco na vida de João. Além de Apocalipse, João ele vai escrever outros livros, que vai ser o Evangelho de João. Além do Evangelho de João, João também vai escrever as 3 cartas, que é a primeira, segunda e terceira carta de João. E além das 3 cartas, é ele quem escreve a Apocalipse. Então, João ele vai escrever esses livros que foram um marco na vida dele. E João, como a gente falou lá no começo, ele é um dos discípulos mais íntimos. Tirando João, estava Pedro e Tiago. Também eram outros discípulos de intimidade. E ele nos mostra que é super importante a gente estar íntimo, estar conectado com Deus. Porque quanto mais próximo de Deus você for, mais incríveis experiências você vai ter com Ele. Isso é muito importante, porque o seu nível de experiências com Deus vai ser destacado pelo seu nível de conexão com Ele. Então, quanto mais distante você for de Deus, mais distantes serão as suas experiências para com Ele. Agora, mais importante do que isso, abrindo parênteses, quanto mais próximo de Deus você estiver, maiores serão a profundidade das suas experiências com Ele. Então nós entendemos algo que é super importante. Que mais importante de estar conectado com as coisas da terra, você está conectado com as coisas do céu. Quer vivenciar milagres? Se desligue da terra e passa a vivenciar. Quer vivenciar milagres? Tira o fardo que está sobre os seus olhos. Tira tudo que
te impede de buscar primeiro o reino do céu e passa a vivenciar milagres. Outra coisa que é super importante que a gente precisa compreender é que João, antes de ele conhecer Jesus, ele foi um discípulo vingativo. Isso porque a Bíblia lá em Lucas capítulo 9, versículo 54, vai dizer que Jesus estava caminhando juntamente com seus discípulos, perto de um povo ali de Samaria. Então o povo não vai receber bem. Então João está falando aqui com Tiago, Tiago está falando aqui com João. E os dois conversando, e os dois vão falar: Senhor, Jesus, vamos fazer com que caia fogo do céu e consuma esse povo. Então Jesus vai falar: eu não vim para destruir a humanidade, não, mas eu vim para dar salvação, vim para trazer vida a ela. Então antes de João ter uma transformação com Jesus, João era um João completamente daqueles que conhecemos como João do Amor. Lá no passado, João não era conhecido como João do Amor, não, pelo contrário. A gente vai ver e a gente vai aprender com isso. Não é errado João que foi assim, não. Mas a gente aprende que na nossa caminhada cristã e individual com Deus, nós vamos passar por diversas transformações. Atitudes são necessárias, mas transformações no reino espiritual é mais importante ainda. E João também, super importante para que a gente venha saber que João também foi o único discípulo que foi até a cruz juntamente com Jesus. João, ele não foi crucificado, mas é ele que, quando Jesus está lá na cruz ali, ele vai lançar a responsabilidade para João. Ele vai falar: cuida da sua mãe. Porque Jesus lá vai falar para uma mulher: esse aí é seu filho. E ele vai falar para o filho dela: eis aí a sua mãe. E esse a quem Jesus fala é João. É interessante que outro ponto, que João é aquele que correu até a tumba vazia, quando soube que Jesus tinha sido ressuscitado. Porque Pedro vai lá para ver Jesus juntamente de João. E João passou Pedro, porque Pedro estava indo na frente. Então João passa Pedro e vai até a tumba e vê a tumba vazia. Além disso, ele enxergou o lençol, mas ele não entrou. Então Pedro vai entrar e ele entra. E depois quem vem é João. A Bíblia vai dizer isso, se você abrir a Bíblia. Lá em João capítulo 20, versículo 8. Então também outro discípulo que chegara primeiro ao discípulo e viu e creu. E depois lá na frente, Jesus vai dizer a Tomé também: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E qual é a lição que João ele vai nos trazer? Que o Evangelho, que o amor de Deus através de Cristo é o que salva, é o que transforma e é o que une. Então decisões mudam destinos. Tome uma decisão de viver o Evangelho, de entregar tudo a Cristo e ser próximo do céu, para que você venha vivenciar milagres. Não seja uma pessoa desligada. É mais importante do que você estar conectado na terra, é você estar reconhecido no céu. Hoje em dia a fama é muitas pessoas querem viver de mídia. Então mais importante do que você mostrar para as pessoas que você é uma pessoa bem-sucedida na terra, primeiro mostra para Deus, não em público. Mas assim como a palavra fala, feche a porta do seu quarto e olhe em secreto. O destaque nesse versículo não é quarto, mas que nós podemos orar, seja onde que nós estivermos no trabalho, na nossa casa, um lugar em secreto com o Pai. E assim o nosso Pai vai nos honrar. Então o Evangelho é isso, é ter maturidade. Maturidade não tem nada a ver com a idade. Maturidade está relacionado às decisões, é compreender Atos 19 e 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós não vivemos por viver, nós vivemos porque Cristo habita em nós. Nós não nos movemos aonde a gente quer ir, não, mas assim como são todos de Espírito. Assim é Deus que nos guia, é Deus que nos leva, é Ele que é o nosso caminhar e o nosso deitar e levantar. Assim como nós existimos, nós não existimos simplesmente por existir, mas nós simplesmente existimos pelo fato de Cristo ter nos escolhido. Então, assim como Paulo vai dizer que o morrer é ganho e o viver é Cristo,
É isso que nós temos que ter, essa visão para a nossa vida. E João, ele passa a ser um João conhecido como João vingatista, como um João do amor, porque o Evangelho cura, o Evangelho transforma. O Evangelho faz você viver coisas que você jamais pensou em viver. E se você chegou até aqui no final, eu quero te agradecer. Não sei se você já deixou o seu like, mas já deixa novamente, se você não deixou ainda. E se você ainda não se inscreveu, por gentileza se inscreve, porque assim a gente dará continuidade na série. Então, Deus abençoe sua vida e receba a paz, graça do Senhor Jesus. Amém?